E o Vasco da Gama deve segurar atacante. Marino Inestrosa, comprado no início da temporada por 30 milhões de reais, foi alvo de várias sondagens, mas todos os interessados no atacante colombiano, que até aqui é uma grande negação com a camisa Cruz Maltina, estavam dispostos apenas a contratá-lo por empréstimo. E o Vasco decidiu que ou cederia em definitivo para recuperar os 30 milhões de reais ou manteria Marino Inestrosa. E é assim que deve acontecer. Existe uma convicção em São Januário de que com Pedro Emanuel e fazendo todos os esforços da parte mental e também física para que o Inestrosa se torne peça importante. Jogador que na temporada passada havia arrebentado com a camisa do Atlético Nacional, inclusive na disputa da Libertadores da América. Nesse momento ele tem sido reserva do reserva. Tem jogado menos, por exemplo, do que o David, que tem qualidade só discutível. Diante desse cenário, a pergunta que fica, especialmente por conta de toda a dificuldade do Vasco em contratar jogadores, a manutenção do Inestrosa é a melhor saída? Você ainda acredita que o colombiano pode dar a volta por cima e virar reforço importante no Cruz Maltino? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? E eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, né? Falando, é claro, sobre o que aconteceu ontem no Maracanã, pois às 9h30 da noite, 21h30, para mais de 50 mil torcedores que estiveram presentes no estádio Jornalista Mário Filho, também conhecido como Maracanã, o Vasco da Gama venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 3-1, com 2 gols marcados por Brenner e 1 gol marcado por Pumitra Rodrigues. No último minuto do jogo, o Vasco conseguiu a classificação. Um Vasco que, sinceramente, foi muito superior ao Fluminense durante todos os 90 minutos, a não ser ali durante os 15 primeiros minutos da segunda etapa. Momento, inclusive, que o Vasco realmente tomou certo sufoco. Aliás, não 15 minutos do segundo tempo, não. Por volta dos 25 aos 40 minutos do segundo tempo, inclusive o momento que o Fluminense faz o gol, o Fluminense era bem superior na partida, aquele momento do abafa, mas o Pedro Emanuel, com as substituições feitas, conseguiu reequilibrar o jogo, né? O Vasco, então, foi amplamente dominante. O Vasco que, com mais uma vitória ontem e automaticamente também mais uma eliminação contra o Fluminense, o Vasco chegou à sua 10ª eliminação contra o rival no século e tem o dobro de classificações do Fluminense, né? Então, Vasco e Fluminense se enfrentaram 15 vezes em mata-mata. O Vasco passou 10, Fluminense passou apenas 5. Eu acho que fica mais do que nunca nítido que nesse confronto há uma freguesia, que nesse confronto há um vencedor sempre e há um perdedor sempre. E ele é o Fluminense, queiram ou não. O Vasco passando pelo pior momento da história e mesmo assim eles não conseguem nos vencer. Gente, é surreal, gente. Essa rivalidade, sinceramente, ela não existe, cara. E é muito bom vencer o Fluminense, tá? Te falar, é muito bom vencer o Fluminense. Os caras quiseram porque quiseram, nos últimos anos, fazer uma festinha, se colocar como maiores, mas quando a gente puxa, amigo, o histórico, quando a gente começa a olhar direitinho, é difícil. Os últimos 4 jogos são 2 vitórias do Vasco, 2 empates, nenhuma vitória do Fluminense. A realidade do confronto é essa, tá escancarada. E com a classificação, o Vasco então agora está nas quartas final da competição. O Vasco coloca 4 milhões de reais nos cofres por chegar inclusive a esta fase da Copa do Brasil. E de 8 equipes, né, que estarão presentes nas quartas de final, já temos 6 confirmadas, sendo elas, é claro, o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro, que passou do Juventude, o Santos, que passou do Remo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, né? Tirando o Cruzeiro e Palmeiras, amigo, todas as equipes são super viáveis do Vasco enfrentá-las e conseguir a classificação. Atlético, Santos e Grêmio, nesse momento, não jogam um bom futebol, um futebol que assusta, e o Vasco ainda terá pela frente outros 2 adversários, que será ou Atlético ou Vitória, confronto acontece hoje, ou Corinthians ou Internacional. Então, o Vascão já está lá, esperando agora, né, amigo torcedor vascaíno, o adversário que sairá nas quartas de final da Copa do Brasil. E aí, tá animado? Dá para ganhar? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. O que me animou ontem foi ver a atuação boa, tanto do elenco do Vasco, mas também de algumas peças individuais desse grupo, né?
O Pedro Emanuel que realmente fez esse elenco crescer, fez esse elenco passar a jogar futebol de forma até mesmo surpreendente. A gente olha, né, hoje para o Vasco da Gama e consegue ver um grupo forte, um grupo que está conseguindo desempenhar um bom futebol dentro das quatro linhas. E ontem as atuações tanto de Jair quanto também de Brenner, ao meu ver, foi algo, gente, espetacular, absurdo, bonito mesmo de se ver. Como jogou bola o Jair, gente. Como jogou bola o Brenner, gente. Que golaço fez o Brenner. E que partida fez o Jair, ou aliás, que golaço, que 2 golaços fez o Brenner. Ah, Lucas, o segundo gol foi bater no gol apenas. Não, gente. O Brenner faz o trabalho de pivô ali. Ultrapassa a frente do zagueiro, faz o facão e empurra a bola para a rede. O segundo gol de canhota. Então, cresceu o Brenner ontem. Voltou a marcar um gol após 113 dias. 3 meses, mais de 3 meses, 3 meses e meio sem marcar o gol. E ontem o Brenner balançou as redes. Tá muito feliz, sem dúvida nenhuma. E falou um pouquinho desse sentimento após marcar os 2 gols importantes para a classificação do Vasco. Eu sabia que seria 2 jogos muito difíceis, porque o Fluminense é muito qualificado. Creio que ninguém dava a gente como favorito, mas trabalhamos em silêncio e colocamos em ritmo que o treinador preparou para o jogo. Feliz pelos 2 gols, feliz pela classificação da equipe. Meu momento, sei que eu devo um pouco à torcida do Vasco. Estou trabalhando em silêncio para dar a volta por cima, sei da minha qualidade e vou trabalhar para dar muitas alegrias. Brenner, depois da semifinal do Campeonato Carioca, infelizmente... Agora ele vai responder sobre um pênalti perdido depois da semifinal do Campeonato Carioca, sobre esse momento todo que ele ficou sem marcar gol. Sim, cara, o futebol é isso. Há alguns meses atrás saí daqui como vilão, hoje nessa partida eu estou saindo como herói. A gente não pode abaixar a cabeça, tem que trabalhar, receber as críticas quando são necessárias, trabalhar para depois receber os elogios, mas também não se iludir e continuar trabalhando, porque para jogar no Vasco a gente sabe a pressão, sabe a força da torcida que nos apoiou os 90 minutos, então é isso, estou muito grato, muito feliz. Brenner, queria que você falasse para quem que você fez coraçãozinho ali no primeiro tempo. Para minha mãe e para minhas 2 irmãs que estão aqui na arquibancada, minhas vidas. Muito feliz que elas estão aqui, minha irmã entrou comigo, hoje é um dia muito especial, muito feliz com a vitória e com a presença delas. A gente viu também que todo mundo foi abraçar o Puma depois do gol, a gente ficou sabendo também que o pai dele está numa situação difícil no hospital, então esse momento ali foi um momento de emoção para todo mundo, além da classificação. Sim, todos nós sentimos muito pelo pai do Puma, estamos em oração para que tudo dê certo, tudo melhore. Mesmo com todos os problemas, o Puma tem trabalhado, tem nos ajudado, hoje entrou. Fez o gol ali da classificação, muito feliz, desejo muita força para que a família se recupere bem e dizer que estamos juntos aí. Vascaíno, essas foram as palavras de Brenner logo após a partida. Difícil até mesmo não se emocionar, né, com as palavras aí do atacante Cruz Maltino que voltou a balançar as redes. E foi muito elogiado pelo técnico Pedro Emanuel após o jogo, tá? E é claro, a gente traz aí para você as aspas do técnico Pedro Emanuel falando sobre o atacante Cruz Maltino e a grande atuação dele ontem dentro do Maracanã. O grande mérito desta alteração é deles, pela forma como receberam as ideias que nós trouxemos, aquilo que nós necessitávamos para melhorar a equipa, e só podíamos melhorar a equipa melhorando o aspecto individual. O futebol é um jogo coletivo com desempenhos individuais, e deu aí 2 exemplos, eu posso lhe dar mais alguns. E eles percebendo que de facto zeramos tudo, começamos da estaca zero, apesar daquilo que tinha vindo a ser feito e muitas das coisas também bem feitas, mas tivemos que unir as pontas e todos perceberem que eram importantes. E hoje mais uma vez fizemos algumas alterações na equipa e todos estão preparados para jogar. Isso para mim é o que mais me satisfaz, e isso sem dúvida que é um mérito dos jogadores, pela forma como trabalham diariamente, com a forma como tentam aplicar tudo aquilo que nós preparamos para o jogo. E hoje eu até vou acrescentar um bocadinho mais. Acho que a primeira parte foi quase perfeita, da forma como nós encaramos o jogo defensivamente e ofensivamente. Acho que um dos grandes predicados que a equipa teve, principalmente na primeira parte, depois na segunda parte naturalmente o desgaste foi grande, temos tido uma sequência grande de jogos e a forma como queremos jogar leva a isto, mas hoje sem dúvida realçar o aspecto positivo que foi a forma como a equipa encarou, toda ela encarou naquilo que é o espírito que nós pretendemos para pôr na nossa forma de jogar,
e sem dúvida os parabéns são todos para eles. Particularizou aí o Brenner por ter feito 2 golos, o Tchetché, mas temos muitos outros exemplos daquilo que são a subida de produção individual, que ajuda a que a equipa seja mais forte, independentemente de começar de início ou de entrar, como aconteceu na segunda parte. Pedro, o Wellington Campos da Super Rádio Tupi. O torcedor está com esse sentimento, está feliz que saiu cantando do Maracanã. Qual é o segredo? O que você fez com essa moçada, que é o mesmo grupo e a galera está jogando muito bem? Amigo torcedor vascaíno, até o próprio Pedro Emanuel está muito feliz e animado, né, com esse desempenho do Brenner dentro das 4 linhas. Realmente está jogando muita bola, está se destacando e merece todos os elogios do atual técnico Cruz Maltini. Falando, inclusive, né, em Pedro Emanuel, gente, parece que enfim temos um técnico, né? Parece que enfim temos um grande treinador. Gente, que loucura é ver Pedro Emanuel comandando essa equipe, que coisa boa. Inclusive é ver Pedro Emanuel comandando esse elenco do Vasco da Gama. Tá se destacando muito, gente. Tá bonito de ver o Vasco sob o comando técnico Pedro Emanuel. E, inclusive, torcedor vascaíno, seguindo, né, esse nosso Acorda Vascão, já que estamos falando sobre grandes atuações, sobre grandes reforços, é possível de não falar sobre Jair, que após a partida falou um pouquinho sobre o sentimento dele em retornar aos gramados e está vivendo novamente esse grande momento no Vasco da Gama. Dá uma olhada. O Mister, ele é muito estudioso, é um cara que tem nos passado muita confiança. Como eu falei, a gente tem visto muitos vídeos, a gente tem treinado muito. Eu acho que tem que dar os parabéns para toda a comissão, porque a gente analisou muito o primeiro jogo, a gente conseguiu neutralizar a equipe deles e a gente conseguiu explorar os pontos negativos que eles tinham. E o que faltou no primeiro jogo, que foi a gente agredir mais eles no último terço. Então foi aquilo que a gente treinou e deu certo hoje. Falando um pouco do Thiago, o Thiago é um nosso capitão, né? Um dos nossos capitães. E tem nos ajudado muito, é um jogador extremamente inteligente, extremamente técnico. Mas não só ele, eu acho que tem que exaltar também o Tchetché, exaltar o Barros, o Ramon. Todos nós temos evoluído como equipe. Agradeço o carinho, agradeço o apoio de todos, pelas mensagens que eu tenho recebido também, nas redes sociais. Ano passado eu estava olhando a semifinal ali da arquibancada e esse ano eu pude estar jogando, muito feliz de poder ter voltado e voltado bem, poder estar ajudando. E espero continuar assim. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do Jair. Jair, importante pontuar, também muito elogiado pelo atual técnico do Vasco. E é claro, sim, amigo, vou trazer para vocês as palavras de Pedro Emanuel rasgando elogios ao volante do Vasco da Gama. Dá uma olhada aí. Ficou bem evidente que ele está mais do que preparado, não é? Agora é normal que ele precisa, depois de 11 meses fora, precisa do seu ritmo e o ritmo do seu organismo para voltar em pleno. Agora, neste momento, o único que não posso contar para o próximo jogo é o Nuno, que está castigado. Agora, do resto, todos os outros vão fazer recuperação amanhã e vão se preparar, porque outro jogo importante no domingo vamos ter e de facto, numa competição onde necessitamos muito de vencer novamente. Por isso mesmo, o Jair, não preciso vos voltar a dizer, é um jogador experiente, é um jogador com muita qualidade e tem uma coisa que é particular nele, para além da personalidade dele, o entendimento dele do jogo. E para a forma como eu gosto que uma equipa jogue com bola e sem bola, e ele é um excelente barómetro e acho que isso é algo que nós não tínhamos na equipa. O Barros dá-nos coisas muito diferentes, dá-nos coisas que de facto também fazem muita falta na equipa, mas numa parte mais física. A parte mais técnica e a parte mais tática, o Jair consegue naturalmente pela sua experiência. O Barros vai lá chegar, mas vai necessitar do seu tempo e do seu envolvimento. E neste momento o Jair é um excelente exemplo daquilo que é alguém que não jogava há 11 meses e que neste momento começa a ter uma preponderância grande na equipa, e ainda bem, porque ganhamos. O torcedor vascaíno, sinceramente, tá? Eu tô cada vez mais apaixonado por um homem, e esse homem se chama Pedro Emanuel, hein? Que loucura, cara. Que técnico é o Pedro Emanuel.
E para fechar esse vídeo, trazer informações importantes para você relacionadas ao mercado da bola, tá? Ontem, minutos antes da partida, o jornalista Gustavo Tutinha, Colina 1927, trouxe uma informação bem importante relacionada a Brian Rodrigues, tá? A informação foi que o Vasco realizou a primeira proposta de compra dos direitos econômicos do atacante uruguaio que hoje veste a camisa do clube mexicano, tá? A proposta feita pelo Vasco foi na casa de 9 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. O América do México pede 10 milhões de dólares, tá? O Vasco, então, se aproximou da proposta, da pedida inicial do clube mexicano. Até o momento, na manhã desta quarta-feira, não tenho nenhuma novidade para trazer a você. Entretanto, é muito importante, né, amigo torcedor vascaíno, essa informação que mostra mais do que nunca que o Vasco da Gama está aí ativo no mercado da bola à procura de reforços. O elenco é limitado? Sim. O elenco tem muitas carências? Sim. Então precisa reforçar. Foi bonito o que vimos ontem no Maracanã, mas o Vasco precisa, o quanto antes, trazer jogadores, né? Essa é mais do que nunca uma informação importante para trazer a vocês. Tá lá! Acabou, meu irmão! Acabou! Eu fico sem voz, mas o Vasco está nas quartas de final. Tchau, Fluminense! Tchau, tchau, tchau! Volte sempre, meu freguês! Vocês têm sempre razão! Gol neles! Ah, como dormir? Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Voz? Falei que eu não sabia se ia ter voz para fazer o café, mas vambora. Chega deixando o seu like depois de curtir 3 gols na nossa grande vitória, na eliminação do Fluminense. O Vasco é o único carioca que avançou para a fase quartas de final da Copa do Brasil. Faz um Pix, CBF, 4 milhões, eu até vou hidratar um pouquinho mais. Preciso hidratar para falar cada vez melhor hoje. Faz o Pix aí, CBF, 4 milhões de reais. Terça-feira que vem vai rolar sorteio na sede da CBF, 11 horas da manhã, estaremos lá ao vivo para trazer para você a repercussão de qual vai ser o adversário. Hoje ainda temos mais 2 partidas, né? Mas já temos classificados Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. Né? Hoje nós vamos saber os 2 últimos. O Atlético Paranaense tem a vantagem, assim como o Inter. Né? Os 2 venceram por 2-0 na ida. O Atlético agora pega o Vitória em Salvador e o Inter, o Corinthians em São Paulo. Como é que vai ser o esquema do sorteio? Né? Todo mundo no mesmo pote, qualquer um pode se enfrentar, e aí depois dos duelos definidos, teremos o chaveamento. Então, por exemplo, o Vasco vai pegar o Grêmio. Eu não quero pegar o Grêmio, porque senão dá problema aqui em casa, mas enfim. Vasco e Grêmio nas quartas. Quem avançar de Vasco e Grêmio pega Inter ou Atlético Paranaense. Já vai saber o chaveamento. Jogos de ida e volta, quartas de final e semifinais. Final não, jogo único, tá? Esse ano é jogo único. Primeiro colocado, campeão da Copa do Brasil, já está garantido na fase de grupos da Libertadores e o vice-campeão nessa edição vai para aquela pré-fase de grupos. Então, são novidades dessa edição. Gente, mas olha, vou hidratar mais, cara, porque ontem, olha, eu não sei nem como eu consegui chegar ao final, ainda mais aquele final apoteótico, aquele gol que vocês ouviram a minha narração do gol do Puma, né? Mas, sinceramente, torcedor, que atuação fez o Vasco, atuação sólida, segura. A trinca de meio campo jogou demais. Thiago Mendes, Jair e o Tietê jogaram muito. O Brenner arrebentou com o jogo. O sistema defensivo, como destacou na entrevista coletiva, o Pedro Emanuel está encaixadinho. No comando do Pedro Emanuel, o time está sofrendo muito menos. Ontem, numa bobeira, o Martinelli entrou livre na área, mas não tem tido essas chances, e eram chances no plural, né, até bem pouco tempo. Foi o melhor jogo do Vasco na temporada. Ah, Fábio, você está encantado, agora vai. Não, não é isso, mas eu vejo evolução. E com a chegada do Santiago Sousa, que é aguardado até amanhã no Rio de Janeiro, e se ele chegar até amanhã já desembarca inscrito no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana para pegar o Olímpia semana que vem, ele já viaja para a Bahia. E pode anotar, torcedor, a trinca Sousa, Jair e Thiago Mendes, porra, vai ser uma trinca pesada de meio campo, com muita força, com disposição. Porra, olha essa foto aqui do Jair. É isso mesmo, cara. Você pode aplicar o Jair ao Thiago Mendes, os caras jogaram de terno, jogaram demais. Leitura tática, visão de jogo, a hora que, para desafogar, respira, cadencia.
jogaram demais. Paulo Henrique voltando a jogar muito bem, Cuiabano muito bem, os nossos zagueiros também, que eu achei um pouquinho abaixo ontem. Nuno, Andrés oscilando, David não entrou bem e o Ramon sentiu um pouquinho e depois engatou. Mas assim, o time do Vasco foi muito bem, uma vitória merecida, do tamanho que foi a nossa atuação, do que nós tínhamos que fazer. As zoações rolaram na internet, os perfis do Vasco zoaram pra caramba. É legal, isso é o futebol. Futebol é zoeira. Já mandei mensagem para vários amigos. Isso é o futebol, gente. É assim. Agora, virou a página. Hoje, quinta-feira, já tem que olhar para frente. E o próprio Pedro Emanuel já disse isso na coletiva de ontem, depois do jogo. É olhar para o Bahia, que é um adversário dificílimo, que ficou a semana inteira treinando. O Vasco tem um desgaste, mas chega motivado. Por isso, quando fala assim, pô, o time, eu acho que não tem time para 3 competições. Cara, não tem que ser eliminado das competições. Tem que ir avançando. E depois a gente vai vendo o que vai acontecendo. Não tem ênfase, mas vai entrar no Campeonato Brasileiro muito maior do que se fosse eliminado, que entrar para baixo. Então, assim, uma atuação como nós gostaríamos de ter visto há muito tempo, desse mesmo time. Esse time é capaz de fazer isso, de entregar dentro de campo, de se entregar, de lutar até o final. E, tecnicamente, jogou muito bem. Ganhamos de um time que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Era mata-mata, era o freguês. Pode zoar, fazer o que você quiser, torcedor, mas a leitura é, não ganhamos de qualquer um. Desculpa, nós não eliminamos o Remo ou a Chapecoense. Nos dá mais mérito. É isso, agora é brigar por coisas maiores, né? Vai atrapalhar o calendário, vai ficar tudo juntinho? Vai, mas meu irmão, time grande é assim. Então a gente joga domingo com o Bahia lá, vem para pegar o Olímpia quinta-feira, São Januário, oitavas da Sul-Americana, recebe o Santos, sai para pegar o Olímpia, sai para pegar o Palmeiras, dependendo do sorteio, faz o primeiro jogo em casa contra fulano, sai para pegar o Cruzeiro, e se pode ser o Cruzeiro também. Cruzeiro e Cruzeiro. Pode ter uma trinca de Cruzeiro aí pela frente. Ué, por que não? Meu irmão, é bom pra cacete avançar nas competições. Depois dos jogos de hoje vão restar, os 2 jogos de hoje vão restar só 8 na Copa do Brasil, e nós estamos lá, meu garoto. 6 já estão classificados, o Vasco está, é o único do Rio de Janeiro. Eu vou beber mais água, eu tenho que hidratar minha voz. Fábio, você tá rouco de gritar os gols do Vasco, outro casaca? Também, mas eu tô numa gripe desde sábado e tô recuperando. Valeu, gente, vou dar uma descansada. Se voltar, tiver uma notícia extraordinária, eu volto hoje, mas curte aí, pode zoar. Zoa todo mundo, só o Vasco está na Copa do Brasil. E se for chorar, manda áudio. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.